Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Justiça dos Estados Unidos pode determinar a divisão do Google. A inteligência artificial da Meta chega ao Brasil. Quanto vale o Outback no país e quem deverá ser o novo dono da rede de restaurantes? E a França avalia destruir mais de 30 mil hectares de vinhedos. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a inteligência artificial da Meta chegou, enfim, no Brasil. A dona do Facebook, Instagram, WhatsApp anunciou nos últimos dias que expandiu o seu chatbot alimentado por AI para 21 novos lugares, incluindo o Brasil, onde a gigante de tecnologia tem um enorme número de usuários. O Brasil é, enfim, um dos principais mercados para a Meta e para outras gigantes de tecnologia também. Vamos falar da assistente virtual da Meta. Ela permite que os usuários conversem, recebam recomendações nos aplicativos do Facebook, Instagram, WhatsApp, também no Messenger. Essa ferramenta também está disponível como assistente de voz nos óculos inteligentes e também nos headsets de realidade mista. Segundo o dono da Meta, Mark Zuckerberg, quase 500 milhões de pessoas usam o Meta AI, é assim que se chama, todos os meses. O Meta AI está disponível desde quarta-feira no Brasil, Reino Unido e outros países da América Latina e Ásia. O plano é aumentar o serviço para 43 países e uma dúzia de idiomas. No fim de setembro, só deu inteligência artificial nesse evento que vocês estão vendo aqui no telão do Business, que foi a Conferência Anual de Desenvolvedores da Meta, um evento importantíssimo, é como aquele evento da Apple para apresentar os novos iPhones. E só deu inteligência artificial, porque esse é um dos maiores focos da Meta nos últimos tempos, adotar AI nos produtos da empresa. E essa mudança do tom, do foco de Mark Zuckerberg, né? Antes ele era muito focado em realidade mista, ele continua, mas agora a AI entrou com força. Tem animado os investidores, né? Falar de AI, falar de inteligência artificial. E essa animação se traduz em números, porque as ações da Meta subiram 67% este ano. É bastante coisa, é muita coisa. Se a gente comparar com o S&P 500, o S&P 500 teve um aumento de 20%. O Guilherme Horn, que é o diretor do WhatsApp no Brasil, ele falou que em breve essa novidade vai estar no seu WhatsApp. Uma barra de pesquisa para você perguntar o que quiser, pesquisar, criar imagens e o que mais a sua criatividade permitir. O executivo disse que algumas semanas atrás ele estava na Índia e viu como as pessoas estão usando o Meta AI por lá. Segundo ele, é algo inacreditável que está transformando a vida das pessoas. Saindo da Meta de Zuckerberg, vamos ir agora para o Google, porque o Google pode ser dividido. Que história é essa? Presta atenção. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou um documento no qual determina que a empresa faça mudanças no seu modelo de negócios. É algo ambicioso, na verdade. A Big Tech havia sido acusada de monopólio e, nesta última semana, um juiz federal de Washington declarou o Google culpado por práticas anticompetitivas. A história começa em agosto, quando um outro juiz, um juiz distrital, determinou que o Google é um monopólio. Foi assim que ele escreve: Google é um monopólio. Na decisão, o magistrado diz que a empresa gastou bilhões para garantir que o seu mecanismo de busca fosse o padrão em navegadores de internet e também de smartphones e que isso minou a capacidade dos rivais.
Na decisão dessa semana, o juiz afirma que a gigante de tecnologia recebeu grandes quantias por exclusividade de fabricantes e navegadores de internet. Entre as determinações da justiça americana estão acesso obrigatório ao algoritmo de busca ou a possibilidade de impedir o uso do Google Chrome e do Play Store no Android. O Google classifica as propostas como radicais. Para a empresa, medidas vão muito além das questões legais específicas deste caso. A companhia argumenta que o seu mecanismo de busca conquistou os usuários, que sofre forte concorrência e que pessoas podem escolher os mecanismos de busca que quiserem. A rede de restaurantes Outback está perto de mudar de dono aqui no Brasil, porque a Vinci, que é uma gestora de private equity que compra participação em muitas empresas, avançou na compra da marca no Brasil. As partes ainda está ainda costurando ajustes em um acordo que caminha para ser assinado em breve, segundo o jornal Valor Econômico, e deve ser um acordo aí, uma assinatura de 2 bilhões de reais. Ou seja, a Vinci deve investir esse valor para a compra do Outback. A Vinci tem experiência no setor de varejo alimentar. Atualmente é sócia da rede de pizzarias Domino's e já foi dona do Burger King no Brasil. Outros fundos, como o Advent e o Mubadala, que hoje é dono do Burger King, eles estavam aí na bolsa de interessados pelo Outback, mas a Vinci tem saído na frente. Em maio, a gente informou aqui no Business, a atual dona do Outback, a Bloomin' Brands, informou publicamente que buscava alternativas do grupo no país, incluindo uma possível venda. O Conselho de Administração do grupo contratou o Bank of America como consultor financeiro, principalmente para auxiliar o Conselho a buscar opções aos acionistas. No provável acordo com a Vinci, a Bloomin' Brands deve seguir com uma participação minoritária no negócio. Hoje, o Outback tem 170 lojas, uma receita de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Estou falando de Brasil. E tem uma operação lucrativa. Portanto, muita gente que falava, nossa, 2 bilhões só para isso? Mas é que tem um acordo ali que muito provavelmente a Vinci deve pagar menos do que vale, mas vai deixar, como eu falei, a Bloomin' Brands, a atual dona, com uma participação minoritária. E quem não gosta de um cafezinho, hein? Ainda mais quando tem aquele cheirinho direto da fazenda. E justamente para garantir a qualidade, o frescor dos seus produtos, que a Starbucks está investindo na compra de 2 fazendas na América Latina. Essas propriedades ficam na Costa Rica, na Guatemala, e servirão como uma espécie de um laboratório. Nesses lugares aqui, que vocês estão vendo aqui no telão, serão desenvolvidos e estudados grãos mais resistentes às mudanças climáticas. As intempéries, como aumentos das temperaturas e fortes chuvas, têm afetado diretamente a produção de cafés em várias partes do mundo. A empresa também deve adquirir propriedades na África e na Ásia. Segundo a vice-presidente executiva de Café Global e Sustentabilidade da Starbucks, Michelle Burns, a empresa trabalha com mais de 450 mil fazendas que cultivam o café arábica da mais alta qualidade no mundo. Além disso, a Starbucks é responsável pela compra de 3% de todo o café no mundo. E a japonesa Yamaha anunciou a produção de uma motocicleta 100% elétrica no Brasil. O modelo, que é do tipo scooter, terá produção iniciada em janeiro de 2025 em Manaus e será usada para testar o mercado, segundo um executivo da Yamaha no país. A NEOS, como ela já é chamada, será uma aposta da marca para o futuro, já que as vendas dos segmentos de motos elétricos no Brasil ainda estão baixas, na casa aí das 5 mil unidades ao ano. O público-alvo do novo veículo é o cliente urbano que tem
Segundo esse executivo que falou, tem consciência ambiental para se locomover em pequenos trechos. O preço ainda não foi divulgado, mas já se trabalha com uma faixa mais alta por conta do investimento feito pela empresa para produzir a bateria. Se considerar o preço das concorrentes, o valor inicial deve girar na casa dos R$40 mil. Esse modelo já é produzido na Tailândia e também vendido na Europa. As baterias da scooter elétrica pesam apenas 8 quilos e são removíveis, ou seja, dá para tirar as unidades de energia de lítio e levar para carregar em tomada na sua casa ou mesmo no escritório. Segundo dados da montadora, são necessárias 9 horas para carregar as baterias de 0 a 100% em uma tomada de 110 volts. A marca japonesa alcançará esta semana a marca de 5 milhões de motocicletas produzidas no Brasil desde o início da produção local, isso em 1974. A marca prevê encerrar 2024 com mais de 335 mil motos vendidas no país, é um aumento de 18% em relação a 2023, renovando aí o recorde de vendas. E Portugal tem consultado interessados na companhia aérea TAP. Segundo o primeiro-ministro Luís Montenegro, as consultas têm servido para estabelecer os seus objetivos antes de apresentar um plano de privatização. O premier português afirmou que o governo não quer realizar uma privatização sem saber o que os participantes do mercado também têm como objetivos, para garantir que o plano de privatização esteja alinhado com o sentimento do mercado. 3 grandes companhias aéreas, a Lufthansa, a controladora da British Airways e a Air France KLM, afirmaram estar interessadas na TAP. Há um mês, inclusive, fontes disseram à agência Reuters que o presidente da Lufthansa se reuniu com o governo português para sinalizar formalmente o interesse da empresa na privatização da TAP. E ainda no mercado, no setor aéreo, a Azul confirmou um acordo de 3 bilhões de reais com mais de 92% dos credores. Em contrapartida, a companhia se comprometeu a trocar 100 milhões de novas ações preferenciais com arrendadores e fabricantes de equipamentos. Esse novo acordo substitui o acerto firmado no ano passado, que previa o pagamento trimestral da quantia por meio da emissão de ações avaliada em R$ 36. E a montadora Chery pode entrar na Bolsa de Valores. A montadora chinesa avalia uma oferta pública inicial, o IPO, o famoso IPO, de 50 bilhões de yuans, o que dá praticamente 7 bilhões de dólares para a unidade de Hong Kong. A Chery é uma das maiores exportadoras de veículos da China, mas ainda não está listada em bolsa. A Chery comercializa os modelos Tigo e Arizo e tem buscado expandir as instalações fora do território chinês. Até o fim de 2025, deve iniciar as operações em uma fábrica no Vietnã. E uma startup brasileira recebeu um aporte poderoso nos últimos dias. O Asas, com sede em Joinville, recebeu 820 milhões de reais numa rodada liderada pela empresa de Venture Capital do Vale do Silício, a Bond. A Bond, na verdade, já foi um dos primeiros aportes aí do Uber, da Meta, do Airbnb, do Spotify, ou seja, ela fareja aí bons negócios por onde passa. O que é essa fintech? O Asas é uma fintech que oferece conta digital PJ, também tem um software de gestão para micros e pequenas empresas. Tem 180 mil clientes, fatura aproximadamente 400 milhões de reais. E nós vamos conversar neste momento com o fundador, com o presidente da fintech, o Piero Contesini. Piero, prazer tê-lo aqui no Business. A gente gosta de levantar aí histórias inspiradoras e empreendedoras deste país. Mas eu vou direto à notícia da semana. Com esse dinheiro, 820 milhões, quais serão
os próximos passos e também os objetivos de vocês? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aí. Então, a intenção com esse capital é a gente fazer 3 usos bem específicos. O primeiro é uma questão mais regulatória. A gente, como um banco, precisa ter dinheiro para algo chamado Basileia. Então, a gente precisa um pouco de capital para realmente, de certa forma, dar em garantia para o Banco Central, para continuar crescendo. O segundo uso é para aquisições, então a gente deve comprar alguns negócios adjacentes ao nosso portfólio de produto para oferecer para os nossos clientes. E o terceiro uso tem a ver com investir muito mais em engenharia e produto para poder entregar cada vez mais soluções inovadoras para os nossos clientes. Ô Piero, eu achei, minha opinião, viu? Achei um ótimo sinal para o Brasil esse aporte. Porque talvez indica de alguma forma que as nossas startups, as nossas empresas brasileiras podem estar de volta no radar dos fundos estrangeiros. Como é que você vê, você que inclusive fez um roadshow aí nos Estados Unidos, como é que você vê o interesse internacional nas startups, nas empresas brasileiras? Olha, boa pergunta. Eu acho que existe sim um interesse dos fundos do exterior em investir mais em empresas no Brasil, mas acho que a principal mudança é que eles buscam empresas que que geram caixa, que são lucrativas, que têm taxas de crescimento condizentes com o quanto tem de investimento ano. Então, existe uma oportunidade grande para empresas daqui captar, mas elas precisam tá funcionando como negócios sustentáveis. Essa é a grande diferença que eu vejo entre o que era antes e o cenário atual. O que era antes é aquela fartura de crédito que teve durante a pandemia, né? 2020, 2021, que teve uma série de startups no Brasil mesmo recebendo muito dinheiro estrangeiro, dinheiro local, né? Dinheiro brasileiro também, com aportes, e você via determinadas startups que às vezes você achava que era muito dinheiro para startups que às vezes nem, aparentemente não valia tanto. Mas parece que está mudando, né? Teve uma seca, muita gente falava do inverno aí das startups. Aparentemente, e vocês são um exemplo, né? Aparentemente isso está mudando então, né, Piero? Sim, o inverno está aí para quem ainda não aprendeu o que é o cenário atual. Então, o cenário atual é crescer rápido e mesmo assim gerar caixa. Quem consegue fazer isso, não falta investimento. Ter dinheiro no caixa, né? É verdade. Deixa eu falar, como é que nasceu essa fintech, a fintech de vocês? Foi a partir de qual necessidade do mercado, Piero? Boa pergunta. A gente tinha o nosso próprio problema. Então, eu e meu irmão estávamos na empresa anterior. Na empresa anterior era uma fábrica de software. A gente começou a ter o problema de cobrar dos nossos próprios clientes. E um dia a gente pensou assim, ok, eu preciso reduzir o trabalho manual do meu administrativo financeiro para que ele possa fazer coisas mais estratégicas. Então a gente criou um software para automatizar o processo de cobranças dos nossos clientes. Isso na empresa anterior funcionou muito bem, resolveu o problema de uma forma espetacular. Decidimos vender a empresa anterior e fundamos o Asas com o objetivo de ajudar o cliente a receber dinheiro. Não é crédito, né, para micro e pequenas empresas, né? É outro tipo, né, de serviço. Não, exato. A gente antecipa recebíveis, a gente tem um cartão de crédito pós-pago, a gente tem alguns produtos de crédito, mas a gente não dá linha de crédito, capital de giro, isso não faz parte do nosso negócio. O que a gente faz é ajudar o empreendedor a reduzir o esforço que ele tem para receber dinheiro, mandar dinheiro e se comunicar com o cliente dele em relação a essas transações financeiras. Piero, o que é determinante e fundamental para um empreendedor fazer sucesso no Brasil? Eu diria que não subestimar a complexidade do Brasil, então não subestimar o quanto você tem que pagar corretamente seus impostos, como você tem que fazer toda a contabilidade do seu negócio de uma forma adequada, e também não terceirizar conhecimentos estratégicos para o seu business. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma empresa regulada pelo Banco Central do Brasil. Então, eu tenho que entender o máximo que eu puder sobre empresas do mercado financeiro. Agora, quando você fundou a sua fintech,
a sua startup, você imaginava que ela estaria nessa posição de hoje, recebendo aí um investimento de 820 milhões de reais de um fundo internacional extremamente relevante? Olha, a gente sonhava com isso. Óbvio que entre o sonho e a realidade tem um oceano de distância, mas a gente sempre teve esse sonho de construir algo grande, algo que gerasse um impacto muito positivo para a sociedade, né? E agora a gente tem os recursos necessários para poder, de fato, levar esse impacto para o Brasil e talvez até para o mundo. Você é programador. Qual que é a sua formação, Piero? Programador? Eu sou aprendi com meu pai a programar, sou segunda geração de programador, mas sou formado em administração por necessidade da complexidade brasileira, como eu acabei de dizer. Muito bem, nós conversamos com Piero Contesini, eu quero parabenizá-lo aí, porque a gente sempre parabeniza os empreendedores brasileiros de sucesso no Brasil, e você, jovem, com um pouco mais aí de 40, 41 anos, você tem? Isso mesmo. 40 ou 41? 41. Com 41 anos, está aí com uma startup que acaba de receber 820 milhões de reais. Parabéns, Piero. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. E o Business faz uma rápida pausa e volta já. Entre vales e vinhedos nasceram nossos parreirais. E junto com estas raízes, escrevemos nossa história. Dos vinhedos à mesa dos consumidores está presente a força da nossa gente, que trabalha com paixão e muita superação. Hoje, somos mais de 450 cooperados e na Serra Gaúcha cultivamos nossos vinhedos, elaborando vinhos, sucos e espumantes e encantando com nossas experiências enoturísticas. Somos a Cooperativa Vinícola Garibaldi, gente que promove a vida em harmonia. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. E a gente volta com o Business com uma notícia nada animadora para os apreciadores de vinhos, especialmente vinhos franceses, porque a França vai destruir vinhedos. O governo anunciou uma medida bem drástica. Diante da queda na demanda global por vinhos, 30 mil hectares de vinhedos serão destruídos país afora. A decisão tem o aval da Comissão Europeia, que inclusive aprovou um financiamento de 120 milhões de euros, cerca de 720 milhões de reais, para a remoção das vinhas. O valor corresponde a 4 mil euros por hectare destruído para cada produtor, conforme o comunicado do Ministério da Agricultura francês. Fatores climáticos, como excesso de chuvas, também têm influenciado diretamente na produção. A França responde por 11% dos vinhedos do mundo, mas o consumo da bebida tem caído drasticamente nos últimos anos. Segundo um estudo da Vinespo, as exportações de vinhos franceses caíram 10% em 2023, na comparação com o ano anterior. Além disso, os jovens estão bebendo menos vinho. Menos de 1/3 dos apreciadores tem menos de 40 anos. Para este ano, a expectativa é que a produção fique em torno de 40 a 43 milhões de hectolitros, bem inferior aos 48 milhões registrados no ano passado. E um arquiteto brasileiro conquistou a categoria especial de um prêmio internacional da Saint-Gobain e, além do reconhecimento do trabalho, levou para casa mais de 100 mil reais. Aos 88 anos, o paulistano Décio Tosi foi o vencedor da edição na categoria Trajetória do Prêmio de Arquitetura e Design Urbano Sustentáveis ADUS Latam da Saint-Gobain.
Autor de projetos icônicos como a Escola Jardim IP e o Parque Vila Lobos, com estrutura como o Orquidário e a Ilha Musical, Tosi é considerado um mestre na tradução de plasticidade a partir dos elementos de luz, espaço e matéria em seus trabalhos. A celebração reuniu no Teatro Colón, em Buenos Aires, na Argentina, grandes nomes de toda a região latino-americana e o Brasil teve esse lugar de prestígio. O prêmio de arquitetura é da francesa Saint-Gobain, a gigante de construção leve e sustentável. Este ano, a companhia abriu inscrição de projetos de profissionais e estudantes dos 7 países onde a Saint-Gobain tem presença: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, México e Uruguai. O total em prêmios chegou a mais de R$850 mil, sendo o maior prêmio no valor de $60 mil. O Brasil respondeu por 1/4 dos mais de 2.000 projetos inscritos. Para o CEO da Saint-Gobain na América Latina, Javier Gimeno, o trabalho do brasileiro, do Décio Tosi, reflete o compromisso com o desenvolvimento de projetos que integram harmoniosamente o ambiente natural e o construído com a ocupação social e o entorno. E assim inspiram toda uma nova geração de arquitetos na região da América Latina. Celebrar a trajetória com esse prêmio ADUS Latam, segundo Javier Gimeno, é reconhecer a sua contribuição duradoura para a arquitetura no Brasil e além. E qual é o valor de uma franquia? Essa é uma pergunta muitas vezes sem resposta, mas parece que a 7-Eleven, de lojas de conveniência, já tem essa resposta. A controladora da rede, muito conhecida aí pelo país, aqui olha, de rede de lojas de conveniência, recebeu uma proposta de $47 bilhões pelo repasse da franquia. A interessada é a Alimentation Cold Start, que enviou essa oferta no valor de $18 por ação, um prêmio 20% superior em relação à oferta recebida anteriormente. E na semana passada nós falamos aqui no Business que Mark Zuckerberg, da Meta, havia entrado para o seleto clube dos $200 bilhões da Forbes. É esse o patrimônio da Meta, que a gente falou no início do programa, que a Meta subiu aí muito esse ano por conta da AI e, evidentemente, subiu aí o patrimônio do dono da Meta. Mas agora, Michael Jordan, lenda do basquete, também está entre os mais ricos. O eterno camisa 23 do Chicago Bulls é o primeiro atleta nessa lista Forbes 400. Ou seja, Michael Jordan, que acumula aí uma fortuna estimada em $3 bilhões e 500 milhões, figura nessa lista aí, uma lista de 400, figura no número 385 dos mais ricos dos Estados Unidos. Ícone da NBA, Michael Jordan é uma máquina de gerar dinheiro. Somente com patrocínios, ele conseguiu levantar $2 bilhões e 400 milhões. Agora, vou lembrar todo mundo que assiste aqui o Business, Quem é o primeiro dessa lista dos mais ricos dos Estados Unidos? É ele, claro. Elon Musk, dono da Tesla, dono da SpaceX, dono do X. A fortuna de Elon Musk gira em torno de $224 bilhões. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. Quero fazer um convite para você, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, com vídeos, por exemplo, dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.